Muito boa tarde, como é que vocês estão? Hoje é o 15º dia, faltam apenas seis dias, faltam apenas 6 dias pra gente finalizar esses 21 dias aqui. Eu não sei como é que tá sendo pra vocês, mas, por exemplo, pra mim, todos os dias eu vivo uma experiência diferente. Hoje, por exemplo, eu vivi uma que envolve um pouco do tema que a gente vai falar aqui, né? E eu queria que você comentasse ou deixasse, né, seu comentário aqui no vídeo, ou até mesmo comentasse lá no grupo, para que a gente tenha essa troca, né, de aprendizado, tá bom? Então vamos começar orando. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 de Deuteronômio. Amém? Pai, nesse momento nós te apresentamos aqui mais esse dia. Eu oro para que a tua palavra, que o teu Espírito Santo continue, Senhor, nos direcionando. Eu creio, Senhor, que um novo despertar o Senhor está fazendo nas nossas vidas, em áreas, Pai, que estavam adormecidas, seja pela dor, seja pela zona de conforto. Mas eu creio que, assim como diz a tua palavra, eis que o Senhor está fazendo coisas novas, o Senhor está gerando algo novo no nosso interior. E isso irá refletir, Pai, sobre todas as áreas da nossa vida. Declaro que a nossa mente ela é governada pelo Espírito Santo do Senhor. E o teu Espírito, ele gera vida, ele gera paz, ele não gera medo, insegurança. Por isso eu declaro agora que cai por terra todo e qualquer sentimento de inferioridade, de segurança, de medo, da crítica, qualquer sentimento negativo que vem, Senhor, para atrapalhar o propósito, atrapalhar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. E amém. O tema de hoje, deixa eu pegar aqui. O tema de hoje fala sobre a maturidade espiritual. Ela também se revela na forma como tratamos a escassez, o controle e as pessoas. Aqui Deus ele vai falar sobre liberdade, generosidade, apego, escassez, controle e a saúde do nosso coração, tá bom? Deixa eu começar lendo aqui. Esse capítulo, ele assim, de todos os capítulos, mas esse daqui, ele é que virou uma chave, principalmente relacionada à escassez. E o que é, Kaline, a escassez? A escassez é nada mais, nada menos do que o medo da falta. É o medo de você se doar, é o medo de você entregar e faltar e não ter, porque em algum momento a gente já passou por essa dificuldade, essa necessidade. Então, quando você passa por uma necessidade e essa experiência ela gera dor ali, se instala uma experiência de escassez. E aí, às vezes, a gente faz, mas não com tanta entrega, não com tanta intensidade, justamente por conta da mentalidade de escassez, tá bom? Eu quero ler aqui que fala sobre o cancelamento das dívidas. Quem quer aí ter as suas dívidas canceladas? Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito o empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão o empréstimo que fizeram aos irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou dos seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa libertação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. No verso 4. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoa grandemente na terra que lhes dá como herança. O 5. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado, aqui é uma condição, de obedecerem ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Aí eu já quero pular para o verso 10 aqui, que diz assim: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Aí o verso 18 diz assim: quando
libertar seus escravos, não considerem isso de grande perda. Lembre-se de que por 6 anos eles lhes prestaram serviços equivalentes às 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que você fizer, né? Quando a gente olha para esse capítulo, ele fala muito sobre regras que envolvem questões financeiras, sobre dívidas, sobre escravo, a libertação e a generosidade também. Só que aqui Deus estava ensinando o povo a não viver uma mentalidade de sobrevivência. Porque aqui em Deuteronômio 15 fala sobre o povo que tinha medo de entregar, medo de soltar, medo de abrir mão de algo que eles tinham, pode ser pessoas, escravos ou qualquer outra coisa. Então eles não entregavam por medo de faltar. É mais ou menos assim, eu tenho um talento, se eu entregar esse talento vai me faltar. Era mais ou menos isso. E aqui era onde Deus estava tratando neles, querendo, né, tratar a mentalidade de sobrevivência. Por quê? Porque durante todo o processo no deserto, eles tinham um maná. Eles tinham ali a comida que era o suficiente para apenas aquele dia. Não podia fazer estoque, não podia guardar, porque a comida de hoje ela não serve para amanhã. E ali naquele momento Deus estava tratando com eles o seu contentamento, porque mesmo ainda tendo o suficiente para aquele dia, eles continuavam murmurando, né? E tudo isso era para que eles tivessem um coração livre da escassez. Ou seja, o maná era daquele dia, o que eles faziam? Eles guardavam para amanhã, porque talvez ele não tivesse, entende? E quando Deus fala aqui sobre o cancelamento da dívida, ele não queria que o povo ele ficasse aprisionado e nem controlado. Ah, você está me devendo. E quando eu falo sobre dívida aqui, eu quero trazer que não é apenas dívida financeira, mas existem dívidas por gratidão. É mais ou menos isso. Alguém te indica para uma empresa, você está lá trabalhando e você recebeu uma outra proposta, né? E você não consegue chegar com a pessoa e dizer, olha, eu recebi uma outra proposta e tal. Por quê? Porque você tem uma sensação de dívida com a pessoa que te indicou. É diferente de gratidão. Porque, às vezes, até a gratidão em excesso, ela se torna uma prisão. Porque você deixa de fazer coisas que você quer fazer com receio de ser ingrato com aquela pessoa. Ah, poxa, me indicou pra cá, indiquei ela, tá trabalhando e agora sai do trabalho e vai para outro. Pessoa ingrata e tal, essas coisas todas que a gente acaba pensando. Existem relações que são construídas, olha só, na culpa e na dívida emocional. Às vezes, por você ter ferido tanto algumas pessoas, você faz de tudo para querer compensar os seus anos de erro. E isso se torna uma dívida, porque dívida emocional a gente nunca vai conseguir pagar. A gente não consegue. E quando envolve a dependência emocional, é uma dívida também porque você sente a necessidade de que o outro precisa de você. E você tem que estar ali, que pagar, que investir, que estar perto. Ou então você sente que precisa do outro. Ou seja, é o outro que deve você. Ah, ele tem que me ajudar, ele tem que fazer, porque eu sustentei por muito tempo. Ah, eu fui, sei lá, a pessoa me orientou, me guiou, me protegeu, me ajudou quando não tinha ninguém, mais ou menos isso, né? E essa dependência, né, essa dívida emocional, ela gera dependência, medo. Você tem aprovação das pessoas, tem uma sensação de obrigação constante, ou seja, às vezes aquilo que você faz pelo outro não é o servir, sabe? A generosidade, o se doar, é por obrigação que você tem uma dívida a pagar com ela.
né? E isso acaba nos aprisionando também. Aqui do verso 7 ao 11, que fala sobre... Deixa eu ler aqui se eu li. Se contudo houver... O verso 7, né? Se contudo houver um israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra, não lhe endureça o coração e não feche a mão para ele. Aqui Deus está falando sobre a generosidade. Quando a gente vive esse período de sobrevivência, às vezes tem gente que está próxima de nós, ou que a gente vai encontrar no nosso caminho, que tem menos do que nós temos. Se o que a gente tem já é pouco, o que o outro tem é o pouco do pouco do pouco. É quase nada. Na nossa visão, na nossa perspectiva, é nada, né? Mas comparado à situação das outras pessoas, a gente ainda tem o suficiente, tem um pouco, né? E aqui é para não endurecer o coração, não fechar a mão, para ser generoso, porque o que quebra essa mentalidade de escassez é a generosidade. E a escassez, ela endurece nosso coração, ela endurece as pessoas. Porque quando alguém vive ferido, inseguro, com medo de faltar, ele tende a querer controlar, ele tende a querer segurar, ele desconfia de tudo, de todos, se fecha para se proteger, se autoproteger, né? E aos poucos a alma ela vai endurecendo, aos poucos ele vai perdendo a sensibilidade, aos poucos ele vai perdendo a sua essência, né? A essência ela vai sendo suprimida ali. E o medo da falta, ele pode impedir de que o nosso coração ele permaneça sensível. Por isso que o tempo todo Deus ele fala, ou ele nos impulsiona a ter essa mudança de mentalidade. E eu falo para vocês, não é fácil, apesar de trabalhar com essa área, né, de emoções, essas coisas todas, eu digo para vocês, não é fácil. Requer, eu não vou dizer um esforço, mas requer da gente uma disciplina em todos os dias ter cuidado com os nossos pensamentos e, acima de tudo, com as nossas atitudes. Porque, por exemplo, hoje eu dirigi o meu carro, mas por muito tempo eu tinha medo. Eu tinha medo de dirigir. Eu fiquei praticamente aí quase 8 anos com habilitação, e às vezes o carro estava na garagem, eu ia para alguns lugares, ou de Uber, ou de ônibus, ou sei lá, qualquer outro veículo, e o meu carro estava na garagem. Até que chegou um ponto onde eu comecei a ficar inconformada com isso. Eu falei, eu não, sabe, Senhor, eu não aceito. Ai, que raiva que eu tenho de mim, porque eu não consigo pegar esse carro. E aí, às vezes, o medo, ele tá te paralisando, não nessa situação, mas ele tá te paralisando em outra área. Eu tava refletindo aqui quando eu tava lavando louça, antes de fazer o vídeo aqui pra vocês, que algumas oportunidades só vão aparecer na nossa vida quando a gente vencer certos medos. Porque o medo, ele bloqueia. Deus, ele não vai entregar aquilo que ele tem para entregar nas suas mãos enquanto o medo prevalecer. A gente tem que vencer, a gente tem que buscar superar isso. A gente tem que buscar encarar. E hoje eu precisei pegar, né? O meu marido viajou, eu precisei deixar ele lá, voltar para casa e colocar o carro na garagem. Gente, foi um negócio assim. E deu aquele frio na barriga, aquela vontade de ir no banheiro, aquele negócio todo que eu não queria nem tomar café praticamente. Sabe, aquela situação toda, mas eu fui ali cantando, declarando, trabalhando na minha mente, porque eu já tinha superado esse medo, né? Eu já tinha passado por situações assim, só que eu nunca tinha andado numa distância tão longa, e principalmente pro centro, né? O centro aqui de Manaus, para quem sabe como é que é, né? Então, assim, é só para vocês verem que existem oportunidades que só vão aparecer na sua vida, ou portas que só vão se abrir quando você vencer esse medo que está te travando. Independente do que seja, pode ser medo de falar, pode ser medo de cantar, medo de escrever, algum medo relacionado algum medo que você tem, né? Quantas vezes o nosso coração ele racionaliza, nossa mente ela racionaliza e começa a criar desculpa. Sabe as desculpas que eu dava? Ah, se eu bater, é muito caro, não tenho dinheiro, não tenho. Então percebe que
O não tenho o dinheiro é uma mentalidade de escassez porque eu estava olhando para aquele momento ali presente. E se eu batesse o carro, meu Deus do céu, entende? E aí eu criava esses pensamentos, mas logo no início eu falava assim, não tenho paciência, o trânsito aqui é de doido. Então eu falava, não tenho paciência, não tenho paciência. Esse negócio de ficar gritando, buzinando, eu não tenho paciência para isso, eu já me estresso logo, e já quero largar, e enfim. Só que tudo isso era desculpa para não enfrentar esse medo, né? E Deus ele vem e fala novamente sobre depender dele, porque quem está tentando se proteger da dor entende que começa a perceber que nem toda proteção emocional é sabedoria, às vezes é medo disfarçado. Aí eu falava e criava um monte de desculpas, de justificativas, mas era medo disfarçado. Dê generosamente quando ele fala que quem vive preso ao medo entrega com peso. Ama com medo, ajuda esperando o retorno e obedece tentando controlar os resultados. E Deus ensina confiança, porque corações livres conseguem entregar sem viver controlado pela escassez. No verso 18 e 19, 12 ao 18 vai falar sobre os vínculos saudáveis. Deixa eu ler aqui para vocês. Gente, eu já tô assim. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos, depois disso liberte no 7º ano. Aqui ele fala sobre esse vínculo que às vezes a gente acaba criando, né? Eles produzem permanência voluntária e não aprisionamento. O amor saudável ele não controla, ele cria um ambiente seguro. Porque aqui, completados os 6 anos, no 7º ano, o escravo ele tinha a oportunidade de viver livre. Ele já ficou ali o tempo dele servindo. Ou se ele quisesse, ele poderia continuar ali naquela família, né? Servindo a pessoa que ele servia. E o que eu quero trazer aqui? Existem vínculos que quando eles são saudáveis, a pessoa ela quer ficar porque ela se sente cuidada, se sente protegida, porque ela vê que aquela relação é saudável. Quando a relação não é saudável, a gente tenta aprisionar as pessoas, trazendo insegurança, trazendo medo, fazendo ela acreditar que se não for comigo, não vai ser com mais ninguém. Se você... ninguém vai te querer. Algumas mulheres, né, chegam assim comigo. Quem é que vai te querer? Olha, se você sair de perto de mim, você vai se perder, aquela coisa toda, entende? Então, são essas manipulações sutis que muitas vezes as pessoas acabam falando sem ter, às vezes até tem, né, a intenção de gerar toda essa manipulação. A dependência emocional, ela tende a tentar, ela tenta perder, prender, controlar, garantir a presença e, acima de tudo, gerar culpa. Às vezes, em relacionamento, você sente mais culpa do que liberdade, sabe? Autonomia para se expressar e não tem troca, não tem reciprocidade. Você se sente mal naquele relacionamento, pode perceber que existe ali uma raiz de dependência, ou sua da pessoa com a pessoa, ou a pessoa com você. Só que o vínculo saudável, ele gera essa escolha de liberdade, porque essa permanência consciente de relacionamentos maduros não precisa aprisionar. Para manter a conexão, a verdadeira conexão, ela não aprisiona, ela impulsiona. A sobrevivência, ela vem para querer controlar tudo. Só que o medo de não dar certo, isso vai afetar a nossa identidade, o relacionamento, a nossa espiritualidade, as decisões. E o que a gente tem que analisar aqui? Que Deus está formando um povo livre da avareza, do medo, do controle, da dureza, da escassez. Porque um coração ferido tenta controlar para sobreviver, mas um coração curado, ele aprende a confiar para permanecer livre. É esse entendimento que a gente tem que ter. Apesar de que, eu vou repetir porque eu já comentei num vídeo sobre isso, que o caminho, né, da felicidade é a maturidade emocional, comportamental, espiritual. Porque para a gente viver livre como a gente quer,
Nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. Quando nós vivemos esse vínculo de dependência, é muito fácil deixar as pessoas decidirem. Tanto faz, escolhe aí. A gente entra numa zona de conforto e as coisas dentro de nós vão sendo adormecidas. Por isso esse despertar, para que você acorde, para que você levante, para que você perceba que olha o quanto tempo você está parada, olha quanto tempo o medo ele tem influenciado a sua vida. Às vezes não é porque você está em pecado, às vezes não é porque tudo que você faz dá errado ou porque você não nasceu para dar certo, não é nada disso. Às vezes é um posicionamento que a gente precisa ter. E querer isso e assumir pagar o preço disso. Sabe as renúncias? É mais ou menos isso. Lembra que eu falei já em algum vídeo aqui sobre a pequena fé e a grande fé? Sabe, se comprometa a você desenvolver essa fé grande, para que quando seja essa transição de maturidade, para você sair de um nível e ir para o outro, você se comprometa e se responsabilize pelas suas escolhas que você vai ter a partir dali. Você vai errar? Vai. A gente tem que se permitir falhar. Mas isso não necessariamente vai fazer a gente permanecer no erro. A gente só permanece quando a gente não aprende a lição. Deu para entender? Então, esse que é o vídeo de hoje. Eu espero que, você possa alinhar a partir de agora a sua mentalidade, a forma como você trata as pessoas, porque é muito fácil a gente tratar os de fora bem. Eu já falei isso aqui num vídeo também, não sei se foi o de ontem, mas o mais desafiador é tratar diferente os de dentro. Alguns até sim, outros não, porque são histórias e histórias, né? Mas essa é a mensagem de hoje. Vamos orar. Pai, nós te apresentamos aqui esse momento. Deus, muito obrigada pelas coisas que o Senhor tem nos revelado até aqui. Senhor, trabalha no nosso coração para que a gente venha confiar no Senhor e permanecer na direção, na palavra, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. No nome de Jesus é que eu te peço. Senhor, que após esses 21 dias, a gente mude de nível, a gente transicione dessa estação de estagnação e avance para a estação da promoção, da permanência, que o Senhor nos direciona conforme a tua palavra. Que cada um que está aqui não venha esquecer da experiência, das lições e de tudo que o Senhor está e vai nos ensinar até aqui, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu vejo você amanhã no 16º dia. Então, fique firme, fique forte, não desista.